Introdução do Livro dos Espíritos, parte 2. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóbada de toda a doutrina moral e que é o objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. No item 1 nós vemos que ele explicou sobre o porquê da escolha da palavra espiritismo, o que era espiritismo, o que era espiritualismo. E agora no item 2 ele vai tratar dessa palavra, que tem vários significados, vários entendimentos, que é a palavra alma. Quando ele fala que ela é uma das chaves de abóbada, abóbada é algo que cobre, algo curvo. O céu é chamado de abóbada celeste, porque tinha-se a impressão de que ele era uma curva sobre a terra, um teto, Nas catedrais, aquela cobertura é chamada também de abóbada. E quando ele fala que a palavra alma é chave de abóbada, essa chave é aquela peça central, ou pedra central, também chamada assim, da parte superior do arco, que fixa a posição dos arcos, e garante a sustentação daquela abóbada que fica no teto. Então, quando ele fala que essa palavra alma é chave para o entendimento da doutrina, é porque tem forte influência na estrutura da doutrina essa palavra. Então vamos entender. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita, em que cada ideia teria sua representação por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo o mundo se entenderia. Então ele diz que se houvesse um idioma, uma língua perfeita, que aqui na Terra nós não temos. A nossa linguagem não é perfeita. E muitas vezes os espíritos têm dificuldade de nos esclarecer as coisas por isso. Então, essa palavra alma daria margem para entendimentos errados. Por isso que é importante entendermos esses vários significados da palavra. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Ela não tem existência própria e cessa com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, dizem de um instrumento rachado que não produz mais som, que ele não tem alma. Ou seja, está dando um exemplo aqui, um violão quebrado com as cordas quebradas. Nesse entendimento metafórico, diria-se que o violão perdeu a alma. Segundo essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Então, nesse primeiro entendimento, quando nós morrermos, nossa alma morreria, porque, segundo esse entendimento, ela é um princípio da vida material. Vamos continuar. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma porção. Segundo eles, não haveria por todo o universo senão uma só alma, que distribui centelhas entre os diversos seres inteligentes durante a sua vida. Depois da morte, cada centelha retorna à fonte comum, onde se confunde no todo, como os riachos e os rios retornam ao mar de onde saíram. Então nós estamos vendo aí que essa ideia é como se houvesse uma alma, apenas uma, que nesse sentido seria Deus, e ela distribui centelhas para todas as criaturas inteligentes. E depois da morte, cada um retornaria para esse todo. Eu gosto de dar exemplo assim, como se tirássemos um copo d'água do rio, e aquele copo d'água tem sua individualidade, tem suas características. Ali tem todas as substâncias, as bactérias, tem tudo.
E se você jogar esse copo d'água de volta para o rio, ele perde a individualidade. Nunca mais se recolhe esse mesmo copo d'água novamente. Vamos continuar. Esta opinião difere da precedente naquilo que, nesta hipótese, há em nós mais que a matéria, e que resta alguma coisa depois da morte. Mas é mais ou menos como se não restasse nada, uma vez que, não tendo mais individualidade, não teríamos mais consciência de nós mesmos. Nesta opinião, a alma universal seria Deus e cada ser uma porção da divindade. É uma variedade do panteísmo. Então essa ideia também era trazida pela essa doutrina, o panteísmo. E ele comparou as duas. A diferença é que uma não considera nada depois da morte e a outra considera. Porém, a segunda não considera a individualidade, a consciência depois da morte. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade depois da morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque sob um nome ou sob outro, a ideia deste ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado da crença instintiva e, independentemente de todo o ensinamento que todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização. Então essa ideia nova aqui, essa terceira que ele fala, seria a mais geral, de que considera depois da morte que existe a vida dessa alma e que ela conserva uma individualidade e que isso é uma crença instintiva. Esta doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas, que nós estudamos no item 1. Sem discutir o mérito dessas opiniões, e nelas não considerando senão o lado linguístico da coisa, diremos que essas três aplicações da palavra alma constituem três ideias distintas e reclamam cada uma um termo diferente. Reclamam aqui no sentido de necessitam, precisam de nomes diferentes. Porque se houvesse um nome diferente para cada situação dessa, não teria confusão na hora de se falar a palavra alma. Essa palavra, pois, tem uma tríplice acepção e cada um tem razão em seu ponto de vista, na definição que dá. O erro é a língua não ter senão uma palavra para três ideias. Para evitar todo equívoco, seria preciso restringir a acepção da palavra alma a uma dessas três ideias. A escolha é indiferente, tudo está em se entender. É um processo de convenção. Convenção é aquelas coisas que se convenciona, se estabelece um entendimento. Cremos mais lógico a tomar em sua acepção mais vulgar, por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso assim mesmo um termo para o designar. Então aqui está estabelecido que nesse estudo, quando se falar de alma, está se considerando esse ser imaterial que tem individualidade e que dá vida a esse corpo. Na doutrina espírita chamamos isso de espírito, que no entendimento aqui, quando ele está dando vida a um corpo, a gente chama alma, e que recebe as fortes influências aqui da vida material. E quando desencarna, designamos como espírito.